CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns. Esses três se engalfinharam no último SmackDown e parece estar claro que eles vão se enfrentar na WrestleMania. Mas a pergunta que fica é: será que eles realmente deveriam ter sido colocados juntos para se enfrentar? A minha opinião é que não, que isso vai gerar um grande bololô e que talvez pudesse ter uma outra forma de aproveitar essa galera. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo de hoje. Então, se você desejar saber a minha opinião sincera sobre essa luta, não deixe de ver esse vídeo, porque eu tenho certeza que a minha opinião pode surpreender você. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações e o mais importante, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube faça o nosso canal crescer e aparecer, e é isso que vai nos fazer nos tornar um dos maiores canais de luta livre em português do mundo. E eu conto com você para essa jornada. Então vem comigo para o nosso momento sincerão e especial de fim de semana. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E nesse último SmackDown nós tivemos praticamente uma confirmação do que a WWE faz. Ela sempre bota alguns lutadores juntos numa história e eles acabam levando aquilo para um especial. E a gente já tinha uma ideia de que o CM Punk, o Seth Rollins e o Roman Reigns iam se engalfinhar na WrestleMania, e essa ideia já estava vindo desde o Royal Rumble, quando o CM Punk eliminou o Seth Rollins e o Roman Reigns juntos do ringue. E no show dessa semana, no SmackDown, os três eles se apresentaram no ringue. Primeiro veio o Roman Reigns, deu uma promo sobre como o CM Punk ferrou com ele na Royal Rumble, porque ele eliminou, né, o CM Punk eliminou o Roman Reigns no Royal Rumble. Depois nós viemos com o Seth Rollins chegando e falando que o Roman Reigns ele cometeu um erro ao não acabar com o CM Punk e que apesar de o Roman Reigns e o Seth Rollins não conseguirem se entender, eles dependem um do outro, eles precisam um do outro. E depois veio o CM Punk, deu uma esculhambada no Roman Reigns porque ele não está entendendo que na verdade ele apenas foi eliminado da Royal Rumble. E aí chamou a atenção quando ele falou com o Paul Heyman sobre o favor que ele havia pedido para o Paul, e basicamente dando a entender que esse favor teria sido trazer o Roman Reigns para que os dois pudessem ficar frente a frente. Bom, essa história ela chama a atenção porque ela envolve três lutadores que teriam plenas condições de fazer um main event da WrestleMania. E a gente sabe que o Cody Rhodes está enrolado com o John Cena, né? O John Cena ele teve o heel turn do século, talvez o heel turn da história, e vai enfrentar o Cody Rhodes no main event da WrestleMania, na história que está sendo mais comentada e mais falada dos últimos anos. Mas nesse salseiro do Cody Rhodes com o John Cena ficou claro que isso acabou quebrando com o Punk, quebrando com o Rollins e quebrando com o Roman Reigns, porque eles ficaram sem adversários para a WrestleMania. Do outro lado da WWE, no Monday Night Raw, o Gunther está enrolado com o Jey Uso, porque o Jey Uso venceu o Royal Rumble. E aí quando a gente vê isso, a gente percebe o quanto que foi um erro da WWE e fazer essas escolhas para o main event. Nem tanto o Cody Rhodes com Cena, assim, eu já aceitei o fato de que o Cody e o Cena vão fazer uma luta que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Então eu entendo a WWE querer atrair o máximo de holofotes para o WrestleMania, eles sempre fazem isso, fazendo essa luta de main event. Agora, considerando que eles estavam pensando nessa luta, e eu acredito que eles já estavam pensando nessa luta, eu não creio que o cenário mudou quando o The Rock resolveu aparecer. Pode ser até que eu esteja enganado, mas eu não creio que a WWE resolveu fazer o John Cena virar vilão e vencer a Elimination Chamber depois do Royal Rumble. Por quê? Porque o John Cena ele perdeu o Royal Rumble, né? Então isso faz parte da história, a meu ver, o fato de que o público vibrou com a derrota do John Cena no Royal Rumble. E aí depois tem aquela entrevista que ele fala que ele acredita que o melhor para os negócios é ele vencer o 17º título mundial. Então acredito que a história ela já estava interligada. Mas se a WWE sabia que o Cody Rhodes ia se engalfinhar com o John Cena, eles poderiam então ter preparado o terreno para que na Royal Rumble
o vencedor fosse alguém com mais cancha do que o Jey Uso para poder dar uma luta que aumentasse o legado do Gunther. E qualquer um desses 3 lutadores que estão se engalfinhando agora faria muito mais sentido de enfrentar o Gunther do que o Jey Uso. Dos 3 lutadores que estão se enfrentando, eu acredito que o lutador que daria um cartaz maior para o Gunther para uma luta na WrestleMania teria sido o Roman Reigns. Vocês têm ideia de como legal seria uma luta do Gunther com o Roman Reigns pelo título mundial na WrestleMania? Cara, faria muito mais sentido do que o Jey Uso. Seria uma luta muito mais interessante. No cenário que a gente está vendo, eu acredito que Jey Uso e Gunther não vão nem ser main event. Por mais que eles falem, o vencedor do Royal Rumble vai fazer o main event da WrestleMania. Eu não acredito que o Jey Uso vai ser main event da WrestleMania. É impressionante, porque o Cody Rhodes e o John Cena com certeza vão ser o main event do domingo. E no sábado, a luta de ameaça tripla pelo título mundial feminino da Rhea, da Bianca Belair e da Io Sky tá muito mais interessante do que a luta do Gunther com o Jey Uso. Então, para eles fazerem o Jey Uso e o Gunther lutarem antes no card e chamar de uma luta de main event especial, custa pouco. Se vocês pararem para pensar, poxa vida, uma luta do Gunther com o Roman Reigns teria sido espetacular. Era só ter feito o Roman Reigns ter ganho o Royal Rumble. E se o Roman Reigns tivesse ganho o Royal Rumble, ninguém teria reclamado. Porque ele acabou de voltar. Então, assim, ele tá voltando. Ele poderia ter eliminado o Seth Rollins, poderia ter eliminado o CM Punk, ou o Seth Rollins poderia ter eliminado o CM Punk, o Roman Reigns ter eliminado o Seth Rollins, poderia ter resolvido essa situação do Reigns com o Seth Rollins no caminho para WrestleMania e o Roman Reigns enfrentar o Gunther na WrestleMania. Cara, teria sido muito mais legal. De repente ver o Roman Reigns numa situação vulnerável, teria dado muito mais cancha, muito mais força pro personagem perigoso que é o Gunther, ter o Roman Reigns para enfrentar na WrestleMania do que o Jey Uso. Agora, vamos imaginar que não tivesse sido o Roman Reigns. Vamos pensar num cenário que fosse o CM Punk. Cara, outra luta impressionante, porque o CM Punk ele tem condições de ter uma boa luta com qualquer um. Aí vocês imaginam o CM Punk carregando o Gunther nas costas para poder aplicar o DTS, ele tem condições de fazer isso. Teria sido uma luta, uma batalha de microfone muito legal entre o Gunther e o CM Punk. E se tivesse sido o Seth Rollins, se de alguma forma o Seth Rollins tivesse vencido o Royal Rumble por algum motivo, cara, também teria sido uma boa luta, apesar de que eu acho que teria feito muito mais sentido uma vitória do CM Punk ou uma vitória do Roman Reigns. Então, assim, quando a gente observa isso, a impressão que dá é que, cara, a WWE, ela meteu os pés pelas mãos ao colocar o Jey Uso para enfrentar o Gunther e ficou sem saber o que fazer com 3 das suas maiores estrelas. Cara, se você tirar o John Cena do cenário, o CM Punk e o Roman Reigns são 2 das maiores estrelas, talvez 2 dos 3 ou 4 principais lutadores da WWE hoje. E o Seth Rollins está ali juntinho deles. Então, assim, para cancha de lutador, para atração da WWE, eles fariam muito mais sentido do que o Jey Uso. E aí a impressão que dá foi que a WWE entrou em pânico, olhou para os 3, não sabia o que fazer na hora que eles fizeram os planos lá atrás, e certamente esses planos vêm de antes do Royal Rumble, e ele falou, vamos fazer com que esses 3 se engalfinhem no Royal Rumble e botar os 3 juntos para se enfrentarem na WrestleMania. E, cara, eu até acredito que vai ser uma luta legal, eu acredito mesmo, eu acredito que esses 3 vão fazer uma luta boa, eu acredito que vai ser uma história interessante ver esses 3 se pegando no ringue, mas, cara, assim, sinceramente eu acho que é um desperdício, eu acho que é um desperdício, e vocês vejam como que isso acaba aumentando a certeza de que o Jey Uso enfrentar o Gunther foi um erro da WWE. Poxa, o Jey Uso pode se tornar um bom campeão. Cara, pode. Não tô falando o contrário. Apesar de que depois dos 2 botes dele na semana passada, que ele praticamente quase que morreu quando ele caiu de cabeça no chão, né, no apron do ringue, quando ele tentou se jogar pra cima do Austin Theory e do Grayson Waller. Cara, aquilo me chamou a atenção, né? Isso foi na segunda-feira, né? No show de segunda-feira. E, cara, assim, sinceramente, eu fico assim olhando, eu falo, cara, a WWE ela deixou cair a bola.
ela deixou cair a bola, porque qualquer um desses três poderia ter tido uma luta muito interessante com o Gunther. E poderia ter feito uma luta pelo campeonato mundial peso pesado muito mais interessante pra gente. Mas eles escolheram levar o Jey Uso. E aí tiveram que jogar esses três juntos. Eu espero que eles façam uma boa luta. Eu espero que esses três roubem o show. Não dá pra saber como é que vai ser a história. Não dá pra saber se o Paul Heyman ele vai se meter nessa história. A gente não tem ideia do que vai acontecer. Mas, assim, eu tenho certeza que eles vão fazer uma boa luta. Mas eu fico triste de ver que a gente poderia, nesse sentido, ter um WrestleMania melhor. Em que o Jey Uso fosse colocado em qualquer outra luta. E um desses três, mais em especial o CM Punk ou o Roman Reigns, enfrentassem um Gunther. Até numa luta do Gunther com o Roman Reigns, podia ter interferência do Seth Rollins, podia ter interferência do CM Punk, para poder criar uma história mais para frente. Cara, tem muitas possibilidades que poderiam ter surgido se um deles tivesse sido colocado como vencedor do Royal Rumble para enfrentar o Gunther. Mas infelizmente a gente tá preso com o Jey Uso e esses três, infelizmente, vão ter que se engalfinhar entre eles numa luta de ameaça tripla na WrestleMania. É uma pena, mas agora o que a gente pode fazer, o máximo que a gente pode fazer é esperar e ver o que vai dar nisso. Tenho certeza que vai ser uma boa luta, mas com certeza o show poderia ser melhor se o Gunther tivesse sido colocado para lutar com um desses três e não com o Jey Uso. Essa é a minha opinião sincera nessa semana. Sei que é uma opinião sobre o show do SmackDown, mas o vídeo do SmackDown estava tão grande que eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa história, porque eu preciso desabafar sobre ela. Se você acha que qualquer um desses três poderia enfrentar o Gunther melhor do que o Jey Uso, coloca aqui nos comentários, me diz aí qual você acha que teria sido a luta ideal para o Gunther na WrestleMania e o que você faria com o Jey Uso nesse cenário. Ou se você acha que realmente o Jey Uso é a pessoa mais qualificada para enfrentar o Gunther, também coloca aqui, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Eu quero agradecer já a todos que têm se inscrito. Nós já estamos se aproximando de 700 inscritos. Isso para quando na semana passada, nessa altura, a gente estava com 60 inscritos. Chegar em uma semana 700 é impressionante. E eu quero contar com a presença de vocês aqui, vendo os nossos vídeos, maratonando os nossos vídeos, comentando. Vai ser um prazer a gente criar essa comunidade aqui no nosso canal. E se você quiser ver todos os nossos outros momentos sincerões do dia, onde a gente fala e dá a nossa opinião sobre alguns lutadores que têm aparecido nas nossas televisões na WWE, não deixe de ver essa playlist que vai aparecer aqui agora na tela, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado na próxima. Até lá!